Contraponto, com Márcio Alvarenga e seus contraponteadores. Está começando mais um Contraponto, um tema: inserção digital 60+. O envelhecimento é uma expressão de uma das maiores histórias de sucesso da humanidade. Há um século, a expectativa de vida global era de cerca de 35 anos pela maioria das estimativas. Hoje, mais do que dobrou, para mais de 73 anos, e a tendência é de aumento dessa expectativa de vida, principalmente quando falamos em inserção digital, que possibilita acesso a informações, conferindo maior empoderamento. E o uso das tecnologias digitais é um compromisso que acompanha uma das participantes do Contraponto de hoje, ela que é professora do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação da USP São Carlos, onde também coordena o Laboratório Intermídia e preside a Comissão de Cultura e Extensão da sua unidade acadêmica. Camila Rios, bom dia, prazer em tê-la conosco, Camila. Bom dia, Márcio. Prazer é o meu estar aqui participando com você. E participa conosco também a nossa colaboradora do quadro Páginas da Vida, ela que é gerontóloga, professora da Escola de Enfermagem, diretora do Departamento de Enfermagem do Hospital Universitário da USP e coordenadora do estudo longitudinal de múltiplas cortes sobre as condições de vida e saúde dos idosos residentes no município de São Paulo. Professora Ieda Duarte, grande prazer em tê-la de volta ao Contraponto. Bom dia, professora. Bom dia, Márcio. Bom dia a todos. Bom dia, Camila. Prazer Bom dia, conhecê-la Ieda. Prazer, meu. virtualmente, né? Eu ia falar pessoalmente, mas ia estar errado. Virtualmente, mas é um prazer tê-la aqui. Obrigada pelo convite, Márcio. Vamos lá. Professora Camila, você participou do projeto Práticas que Conectam, compartilhando soluções para a inserção digital de pessoas 60+, promovido pela Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, Unesco, e também pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel. E essa atividade ela foi realizada no dia 25 de setembro, na sede da Anatel em São Paulo. Eu pergunto, quais foram as principais abordagens, Camila? Então, Márcio, a ideia desse conjunto de workshops que a Anatel e a Unesco estavam fazendo era identificar ações realizadas com o público 60+, para traçar políticas públicas, né, na sequência, depois do entendimento. Então, esse conjunto de workshops, eles foram feitos nas 5 regiões do país, e aqui no Sudeste foi em São Paulo, com 20 iniciativas. Então, tinha um processo seletivo, né? E eu era a única universidade presente. As demais iniciativas eram da indústria, eram empresas, e tinha uma representação do SESC. Mas nesse workshop da região Sudeste, eu era a única universidade, assim, representante de universidade, levando um projeto que era acadêmico. Outras regiões eu soube que teve mais participação de universidades, assim, outras foram escolhidas, mas na região Sudeste eu tive aí a honra de ter sido escolhida como a única iniciativa, né, por conta das nossas iniciativas aqui no ICMC já terem quase 10 anos. Esse ano completa 10 anos, né, de iniciativas, de atividades com o público idoso. Então, a abordagem lá era entender um pouco de cada uma dessas iniciativas, as nossas dificuldades, desafios, também os aspectos positivos, para que eles possam pensar políticas a respeito da temática, né? Uhum. Professora Ieda, você é uma das autoras e organizadoras também do Pequeno Manual Anti-Idadista, e no seu capítulo, professora Ieda, você pontua: é chegada a hora de unirmos esforços à luta anti-idadista e enfrentarmos juntos os enormes desafios em busca da desconstrução das incontáveis fontes e formas de idadismo. Uma Uhum. série de frases que servem para evidenciar o idadismo, como, por exemplo, não entendo por que alguém quer começar a aprender algo novo nessa altura da vida. Mas para mudar esse cenário, o que a pessoa precisa perceber
e admitir o idadismo que está dentro dela, professora? Então, acho que você exemplificou muito bem, né? Que é assim, por que que eu vou parar de aprender? Uma das grandes metas do trabalho do envelhecimento ativo, da década do envelhecimento saudável, etc., é a aprendizagem ao longo da vida. Então, durante toda a vida, você pode e deve aprender. Eu brinco que eu tenho um projeto Alzheimer, que se chama assim, a gente tem que aprender uma coisa que você nunca fez, uma coisa nova, quanto mais velho você fica. Por quê? Porque isso vai estimular a sua rede neural a criar novos caminhos. Então, se eu quero me manter participante, ativo, entendendo o contexto no qual eu vivo, eu posso não concordar com ele, mas eu tenho que entendê-lo. Então, quanto mais eu me inteirar e eu tentar me atualizar e aprender novas coisas, o meu cérebro vai estar sempre em movimento. E isso vai garantir que eu continue sendo uma pessoa socialmente participativa. E com isso, eu vou estar ajudando a combater esses preconceitos múltiplos que existem contra o envelhecimento, que é velho não aprende mais nada, velho é lento, velho isso, velho aquilo. Então, assim, a gente só muda uma realidade quando você mostra que ela não é verdadeira. Uhum. Seu contraponto, Camila? Pois é, eu já ia perguntar se me permite complementar aí. Essa é uma percepção totalmente diferente do que eu tenho aqui dos grupos de idosos que eu trabalho, nos diferentes cursos oferecidos, né? Então, a gente iniciou com o curso de letramento, em que a gente ensina um pouco sobre os aplicativos mais usados, as configurações dos smartphones, e a gente já teve inúmeros cursos sobre fake news, sobre IA, tudo a demanda vindo da população, né? Do público idoso. E aprendem muito facilmente. É lógico, Uhum. tem alguma dificuldade ali inicial, mas eles são super curiosos, eles entendem rápido, eles são aqueles alunos que a gente desejaria ter em toda a sala de aula, porque a troca é muito imediata e é um público que aprende com alguma limitação, mas que aprende, assim, as coisas que a gente tem para falar ali, né, as questões relacionadas à tecnologia, né? Esse curso que eu estou citando, por exemplo, de inteligência artificial, foi um pedido deles depois do curso que a gente deu de fake news, que era para entender, né, o que está acontecendo, está todo mundo falando, a gente quer saber também o que que é, como que a gente faz, e também porque no curso de fake news a gente falava muito sobre como fazer e como identificar, né? Porque a gente tem aí os dados da literatura que o público idoso é o que mais dissemina notícias falsas no Brasil, em alguns lugares da Europa, mas aqui no Brasil, então o curso era na ideia de ensinar o quão fácil era, né, criar essas notícias. E aí a gente mostrava um pouco das ferramentas que a gente usa, né, e as ferramentas que essas pessoas que criam notícias falsas usam, como é fácil você fazer um vídeo que não é exatamente a pessoa que está falando, ou um áudio, ou uma imagem. E eles aprendiam, eles faziam, a gente convidava, né, a fazer, criar notícias falsas para entender o quão realmente é fácil de fazer, então tem que ficar atento naquilo que você recebe, né, no compartilhamento responsável. E eles aprendiam muito simples, muito facilmente, assim. Então eu acho que sou toda de acordo aí a Ieda, a eu acho que a gente envelhece se a gente não estiver treinando o nosso cérebro, nos dando outras possibilidades. Os cursos da gente, inclusive, são ambientes de socializar e uma troca, porque eu tenho alunos de pós e alunos de graduação participando como monitores. Então, é uma troca geracional perfeita de aprendizado mútuo, né? Então, eu corroboro com você, Ieda, que Uhum. o idatismo está na cabeça da gente, né? É Uhum. verdade, é verdade. Posso só complementar uma coisinha, Márcio, se me Sim? permite? A Camila falou uma coisa importante, né, que ela coloca os alunos de pós-graduação junto com os idosos. Essa troca, eu acho que essa questão digital, ela é um excelente exercício de troca intergeracional. Tá? Dentro das famílias, você tem as crianças que ajudam os idosos, que têm um pouco ou de dificuldade, ou são mais lentos para algumas coisas, e as crianças já nasceram digitais. Então, você tem essa troca, e essa troca é muito positiva. Há muitos, muitos anos atrás, quando começou, nos anos 2000, mais ou menos, quando começou a entrar em massa a questão da internet aqui, né, que é muito diferente do que é hoje, o SESC começou com essa questão
de ensinar, né? Ele liberava, as pessoas não tinham mais smartphone, não tinha computador disponível para todo mundo. Então, os jovens queriam brincar, queriam mexer no computador, etc., e você tinha salas, e eles tinham horário para usar essas salas. Então, o SESC criou um programa onde os jovens, os adolescentes, ganhavam horas para usar o computador se ele ensinasse uma pessoa idosa a mexer no computador. Então, era muito interessante, porque os jovens caçavam os idosos no SESC para ensiná-los a mexer no computador, porque com isso eles ganhariam horas. E aí foi aí que começou um grande projeto intergeracional dentro do SESC, aproximando essas duas gerações. Então, ao invés da gente tentar ver como coisas excludentes, a gente poderia começar a olhar para isso como coisas inclusivas. Uhum. Professora Camila, apesar dos vários trabalhos de pesquisa realizados nesse campo, né, atualmente não há método aceito exatamente para medir a exclusão digital, uma vez que os conjuntos de dados utilizados na análise estatística são meio inconsistentes. E aí eu pergunto, como garantir a consistência nos conjuntos de dados, permitindo aí uma análise mais precisa e que também ajudaria a entender melhor como a exclusão digital afeta a vida diária dos idosos, professora? É um público muito diverso, com características distintas, com contextos distintos. Então, o público que eu atendo aqui não é o mesmo que uma colega que replica o mesmo projeto lá na população ribeirinha do Pará tem. Então, acho que a dificuldade vem daí, né, de categorizar de uma maneira normalizada esse conjunto de dados, esse conjunto de informações, né? Então, o que a gente identifica numa região não é exatamente a mesma coisa de outra, mas eu acho que com a inteligência artificial, que está cada vez mais é, intrínseca, né, nas nossas atividades, eu acho que a gente vai conseguir mitigar, e já é possível, né, conseguir mitigar e trazer dados mais representativos, eu diria. Mas a dificuldade hoje dá-se da quantidade de contextos e de diversidade que a gente tem dentro do próprio público idoso, né? Nas minhas pesquisas, que são na área de interface, a grande área da computação, a sub-área, né, da computação que eu atuo é a interação humano-computador. Quando a gente vai fazer estudos populacionais para testar soluções e verificar se está fazendo sentido, a gente escolhe exatamente o público idoso, porque o público idoso ele tem características de acuidade, baixa acuidade auditiva, visual, destreza, questões cognitivas. E então a gente usa muito dessa população para poder fazer os testes. E aí a gente nota o quão é diverso, tá? Então, como é diverso essas características. E eu atribuo essa dificuldade estatística a não ser um grupo homogêneo, é um grupo bastante heterogêneo. É difícil de classificar fazendo pesquisa, né? Mas eu acredito que as tecnologias que a gente tem hoje em dia possam sobretudo essas relacionadas, né, à ciência de dados e inteligência artificial, possam nos ajudar a ter dados mais fidedignos a respeito do assunto, Márcio. Professora Ieda, muitas vezes pensa-se que os idosos são menos qualificados, menos capazes e precisam de intervenções exatamente para se atualizar com a mídia digital. E isso acaba levantando a questão de saber se as pessoas com mais de 60 anos têm as competências necessárias para lidar com a mídia digital. E para aqueles com 60 a mais, que acompanham a nossa discussão, o que poderia ser respondido a respeito, professora? Eu acho que tem duas coisas que eu acho que a gente tem que pensar aqui, Márcio. Primeiro, os 60 a mais, né? Nós, os 60 a mais aqui, né? Porque a Camila é novinha, então nós, os 60 a mais. Nós somos da geração analógica, não é isso? Nós somos analógicos, nascemos analógicos. Na época que eu nasci, que provavelmente você nasceu também, não se falava nisso. Computador era aquela coisa do túnel do tempo, né? Aquela casa grande, fazia furinho no papel. Eu lembro que eu era criança, meu pai mexia com isso, trazia. Era um outro mundo e que era não acessível a nós. Isso veio dos anos, expressivamente, do final dos anos 90, começo do ano 2000 para cá, e cresceu de uma forma vertiginosa. Então, todas as gerações que nasceram nesse período, elas nasceram digitais.
E aí hoje nós temos dois grandes grupos que convivem juntos. Quem é analógico, nem nasceu analógico, por mais que aprenda, ele vai aprender a mexer no mundo digital. Quem é digital já nasceu nisso, né? Eu brinco que o bebê hoje em dia ele parece o dedinho do ET, né? Já ilumina, ele já vai, ele nem sabe falar, ele já sabe mexer. Então tem essas coisas. Os idosos não são capazes de aprender, acho que a Camila já colocou muito bem que sim, eles são interessados, são capazes. Mas já tem um tempinho, eu me lembro que uma vez eu fui conversar com um grupo de programadores. Eles faziam software de uma empresa, eles faziam software, estavam desenvolvendo essas tecnologias. Acho que a Camila é bem mais especialista do que eu para falar disso, mas uma coisa que a gente discutiu com eles foi qual é a idade de quem faz, de quem produz essas coisas. Aí eles viraram para mim e falaram assim: todos têm menos de 25 anos. Eu falei: então, o que porque hoje a gente fala muito assim: o software, as coisas são intuitivas. Intuitivo para quem? Né? Quem produz tem menos de 25 anos, é intuitivo para um jovem de 20, 18, 17, no máximo 20 anos, que tem uma forma de processar informação diferente de uma outra pessoa mais velha. Então, o que a Camila falou é excelente. Então, se eu tiver que testar um produto que for voltado por uma pessoa idosa, eu tenho que testar com ela, porque o intuitivo dela é diferente. A velocidade de processamento é outra. Então, num mundo que é expressivamente envelhecido, cuja pirâmide inverte daqui a alguns anos, eu tenho que pensar neste mercado, pensando que eu tenho que fazer para esse público, e não para o público que o produz, que é muito diferente. Uhum. Professora Camila, eu estava lendo um estudo do Dr. Akbari, da Universidade de Leeds, no Reino Unido, garantindo a inclusão digital sustentável entre idosos, que mostra alguns aspectos interessantes. A exclusão digital ele tem um impacto significativo na qualidade de vida dos idosos, o que limita o seu acesso a serviços, oportunidades em interação social e também participação no mundo digital. E uma revisão da literatura acabou revelando a necessidade de mais pesquisas nessa área, de tentar entender os desafios que são enfrentados por idosos em diferentes faixas etárias. E aí eu pergunto, o que os novos estudos poderiam ajudar a entender sobre uma maior inclusão digital dos idosos, professora? Olha, Márcio, de maneira geral, eu, como eu disse, sou dessa área de interação humano-computador, né? É uma sub-área mesmo preocupada com essas questões relacionadas ao humano interagindo com interfaces que são interativas e que são multimídia. Então, eu parto sempre do pressuposto, ensino aos meus alunos de graduação e pós nas minhas disciplinas, né? Que a gente precisa, de fato, aplicar o design participativo, certo? Então, muitas das pesquisas, sobretudo na área que eu atuo, falam bastante sobre o design centrado no usuário. Então, vamos pegar como exemplo esse grupo que a Ieda citou, um grupo de jovens pensando soluções para uma população diversa, porque também não é que a gente vai pensar só no idoso para desenvolver, né? Na minha escola, na minha escola de formação, a gente fala que tem que ter um design acessível e que tem que ser para uma diversidade de públicos, né? Então, esse grupo de jovens, ele pode fazer o melhor esforço para fazer um design centrado naquele grupo de pessoas. Mas tem especificidades, tem momentos de contexto que só uma pessoa com aquela dificuldade, com aquela demanda específica, que vai saber interagir ou que vai ter formas de resolver aquela dificuldade que ela tem, né? Eu sempre cito o exemplo de uma pessoa cega. Então, eu aqui no meu melhor esforço como projetista, posso me colocar uma venda e tentar entender como que é esse processo de interação de uma pessoa que não tem visão. Mas somente uma pessoa que não tem visão pode me dar, de fato, aquilo que eu preciso para desenvolver a minha solução. Então, eu acredito que a gente tem que cada vez mais fomentar a questão do design participativo. No design participativo, a gente traz representantes do público-alvo para dentro do processo de construção da solução. Isso é simples? Não. Na indústria, esse é um processo mais caro. Na academia, a gente consegue fazer com um pouco mais de facilidade, né? Mas na indústria é um pouco mais difícil.
No entanto, como o Ieda está trazendo aí, nossa pirâmide está invertendo. Essas pessoas têm vivido mais, né? A gente tem vivido mais, a gente tem sido cada vez mais socialmente ativos, a gente está se incluindo digitalmente. A pandemia veio mudar tudo, transformou tudo, né? Então a gente foi forçado a aprender a usar as tecnologias. Então, quem desenvolve solução tem que perceber que é um público-alvo fortíssimo. Eu falo sempre para os meus alunos assim: como que você vai desenvolver um e-commerce, por exemplo, e você vai deixar de fora, sei lá, 27% da população, que é a população idosa hoje no Brasil, e você não vai pensar a implementação para agregar essas pessoas? Né? Porque quando eu estou falando sobre isso na minha disciplina de HC e de acessibilidade, eles falam sempre assim, mas, professora, a gente tem que implementar se o cliente pedir, se tiver uma pessoa cega usando a solução. Não, você tem que implementar pensando numa diversidade, porque, por exemplo, amanhã você pode fazer um exame de vista e não conseguir pedir um Uber para voltar para casa, porque pode não ter sido uma solução pensada para essas dificuldades. Então, pensar um design acessível é o que a literatura traz para a gente poder tentar diminuir essas dificuldades. E, em paralelo, né, e em consonância também, trazer representantes dessas populações, dessa diversidade, para poder fazer junto, porque elas trazem características que, de novo, a gente, na maior da intenção, nossa melhor intenção, não vai ter a percepção daquelas pessoas que usam e que têm as dificuldades no dia a dia, certo? Então, assim, dessa fala toda, se puder resumir, é pensar um design acessível junto e acessível para a maior diversidade possível de pessoas, não necessariamente público idoso, mas como eu disse antes, se eu penso no público idoso, ele tem as múltiplas dificuldades e deficiências, então eu acabo pensando, sim, numa maior diversidade. Então eu acredito, pelo que eu estudo da minha área, que é agregar essa questão do trazer as pessoas para junto do processo de desenvolvimento e fazer isso de uma maneira a pensar acessível, né? E aí não acessível porque eu vou ter um cego usando, um surdo usando, mas porque a gente tem dificuldades e deficiências que também são momentâneas, temporárias, que a gente chama na literatura, né? Então, se você não pensar por aí para trazer essas pessoas para usar a sua solução, não é inteligente, eu diria. Assim, para falar o mais, não é inteligente não pensar nessa diversidade, porque e quando a gente está falando dessa diversidade, o público idoso é um público em ascensão, usando tecnologias cada vez mais, né? Então, essa parcela aí de torno de 25, 27, que é muita gente. Então, como é que você não vai pensar nesse público para a sua solução? Você está deixando de fora uma parcela muito grande, e inclusive uma parcela que está com mais poder aquisitivo. Então, se eu estou falando de novo no e-commerce, são pessoas que têm poder de compra, né? Então, não é inteligente, de novo. Então, em cima do que a Camila acabou de colocar, Ieda, embora haja aí uma necessidade crescente de entender como os consumidores 60 a mais se relacionam com a tecnologia da informação e a comunicação, existe uma escassez, né, de pesquisas que examinam como os consumidores dessa faixa etária aprendem as novas habilidades a partir aí dos seus contextos sociais. Na sua percepção, quais são os motivos dessa escassez de pesquisas, Ieda? Eu acho que assim, as coisas elas estão evoluindo muito mais rápido do que muitas pesquisas conseguem acompanhar. Fazer pesquisas grandes, né? Porque assim, pesquisa de opinião é alguma coisa que você faz mais rapidamente, mas ela não tem a profundidade que você necessita numa pesquisa para saber exatamente o que, assim, quais são as dificuldades, quais são os caminhos, quais, né? Tudo que você precisa de uma forma mais consistente. As pesquisas grandes que trabalham com isso, elas têm melhorado, mas elas demoram, o intervalo entre elas é maior. A pandemia atrapalhou muito isso. Mas se você olhar, as pesquisas elas têm incluído questões que envolvem o uso das tecnologias digitais, as dificuldades, etc. E isso está aumentando, de forma a trazer informações mais consistentes em relação a isso. Só que Camila pode me ajudar nessa discussão, só que esses tempos eles são muito desequilibrados. Então, por exemplo, tudo que é GovBR hoje em dia, me corrija, tá, Camila? Pode ser que seja uma informação equivocada que eu tenha, mas tudo que eu sei em relação ao que é GovBR hoje em dia é digital, né? Então, aí, por exemplo, só digital.
E é só digital. Então, a pessoa idosa, ela precisa de qualquer coisa, tudo que é benefício para o idoso, essa coisa para o idoso, barari, e não só para o Prova idoso, de vida. é prova de vida, é tudo digital. E se ele não sabe, é aí que ele fica vulnerável, porque se ele é lento, é que nem vamos usar um exemplo fácil, vai no banco, tirar dinheiro, aí aperta o botão aqui, a coisa do intuitivo, né? Aperta aqui, aperta ali, aperta lá, tal, numa velocidade que não é a velocidade dele, então cai o sistema. Tá? Aí ele tem que começar de novo. Aí o que ele faz? Ele pede ajuda. É nessa hora que ele fica vulnerável, porque se existe alguém do banco lá que pode ajudar, muito que bem. Senão ele vai pedir para quem está perto. E é nessa hora que ele se torna vulnerável. É a mesma coisa quando ele precisa do AVBR, da comprovação facial, etc. Essa semana, por exemplo, eu tive uma situação muito complicada dentro do hospital, que era um filho abusando financeiramente da mãe que estava internada, e o que ele fazia? Pegava o smartphone, porque ela tem reconhecimento facial, e punha como reconhecimento facial para justamente poder acessar informações, banco, etc, etc. Tanto que isso gerou um processo, tudo mais. Foi proibido de entrar no hospital, tudo mais. Então, assim, a gente cria situações, às vezes você quer agilizar, mas não está pensando exatamente em quem são essas pessoas. As pesquisas ainda não estão trazendo as informações importantes e sustentáveis para que você reordene não só as políticas públicas, mas a organização dos serviços, para que ao invés de tornar as pessoas mais vulneráveis, eu as proteja. Eu acho que tem um pouco disso que a gente precisa pensar, e pensar rápido, né? Acho que todo mundo que trabalha com isso tem que ajudar nesse sentido. Seu contraponto, Camila? O golpe é um tema polêmico, viu? De novo, assim, dentro da escola, da área de HC, a gente não pode oferecer, em termos de solução, uma única maneira de interação, uma única maneira de logar, uma única maneira de fazer qualquer coisa. Então, se eu estou falando de um login, não pode ser um login só pelas redes sociais. Eu tenho que oferecer uma outra estratégia, inclusive uma estratégia que seja mais, que transmita mais confiança para o usuário. E aí o golpe.br, ele tem restrições com relação a isso, tá? Então, a primeira coisa, e isso acontece, por exemplo, em apps de banco também, é essa questão do reconhecimento facial. E aí, se você está com óculos, você tem que tirar o óculos, certo? Isso já dificulta, porque aproxima, ele vai falando, né? Exato, aproxima, distancia, coloca mais assim, coloca mais assado, você está enxergando. Você não está entendendo o que está acontecendo. Então, se não tiver alguém do teu lado te falando para você ir se guiando, é difícil de fazer, né? Aí tem uma outra questão, tudo está centralizado dentro do .gov. Aí, você falou de uma situação que você viveu, eu vi uma situação na semana passada que quem é contador de uma região pequena aqui, uma cidade pequena aqui da região, é o contador de todos os idosos ali da cidade. E os idosos passam a senha do .gov, porque ele pede. E aí os idosos passam, o cara tá com a vida dessas pessoas. Porque tá tudo ali, tudo centralizado ali. E é isso. Se ele tem uma dificuldade, por exemplo, de esqueceu a senha, quem vai ajudar? Pode ser uma pessoa mal intencionada, né? Se é só por reconhecimento facial, ou é por uma senha que manda pro celular, tem essa a tapa dupla, né? Que também dificulta da pessoa, tem que ir lá pegar, gravar e trazer para cá essa informação. Então, eu não sei nem que palavra escolher para poder falar o quão é isso desastroso, essa forma em que a gente chegou, certo? E aí, por exemplo, o idoso não consegue fazer a prova de vida se não for digital, né? A gente tem cada vez mais a ida ao INSS para poder fazer isso. Mas nem todo mundo, primeira coisa, nem todo mundo tem internet acessível. A gente está falando de um país continental. E a gente está falando de regiões, de um país que tem regiões que são longínquas, que não têm acesso à tecnologia, que a gente não tem acesso à internet. Então, essas pessoas não têm acesso a essa tecnologia. Como é que um sistema nacional faz isso por meio de uma forma só? Né? Então, naturalmente, a gente está excluindo. E, naturalmente, a gente está deixando essas pessoas vulneráveis para aqueles que possam, que queiram, né, se aproveitar. Então, é um ponto sensível aqui que a Ieda tocou, bem sensível, porque a gente tem visto cada vez mais coisas assim,
como as pessoas são criativas para poder fazer os idosos serem mais vulneráveis ainda, né? E caírem nessas Isso. situações. E essa história do contador foi um negócio que me chocou, porque tudo bem, a pessoa pode não ter má fé de fazer, mas ela está com a vida de um grupo populacional inteiro de uma cidade. Metade da E cidade tudo está na é mão deles. acessado, tudo é acessado por meio do ponto gov. A vida da gente, né? Eu me lembro que Exato. o primeiro dia que eu fui fazer, o primeiro ano que eu fui fazer o imposto de renda e que tinha um modo, esse modo digital que vem automaticamente, eu fiquei aterrorizada. Eu falei, meu Deus, todas as minhas notas fiscais, ele já sabe, tudo ele já sabe, quer dizer, sabe de tudo, da vida da gente inteira, né? Olha o quão sensível é isso, né? É, e aí, como que a gente pode tratar isso, né? Também tem a história da Lei Geral de Proteção de Dados. Como é que a gente cria uma camada, de repente, para proteger essas pessoas, justamente porque está se fazendo uso de um jeito. é, eu não diria que é um jeito errado, mas é uma maneira como as pessoas encontram de acessar, já que muitas delas têm dificuldades, né? Então, tem muita coisa ainda, Márcio, para poder fazer pesquisa a respeito, sabe? E eu concordo com a Ieda, assim, a gente não acompanha. A gente não acompanha. E eu também estou numa área que as pesquisas, elas têm um ciclo. Eu imagino que semelhante seja para a Ieda. Então, eu não sou como os meus colegas da inteligência artificial, que você muda um parâmetro, você tem um resultado novo e pronto, tem uma publicação nova. Na minha área, a gente tem que fazer um ciclo completo de design, desenvolvimento, avaliação, volta de novo para poder fazer de novo, se não dá certo. Então, eu tenho um trabalho de mestrado com a população idosa, por exemplo, que 2 anos depois, 3 anos depois, agora está sendo publicado. Então, de fato, a literatura, a academia não consegue acompanhar a rapidez com que Realidade. isso está acontecendo, né? E eu acho que a gente teria que repensar as formas. E na Uhum. minha área eu fico pensando, eu não vejo como fazer isso, porque são estudos com pessoas, então eu tenho que ter ali uma responsabilidade no processo de desenvolvimento, no processo de coleta de requisitos, da avaliação com essas pessoas. Eu tenho que ter comitê de ética para poder fazer estudo com essas pessoas. Então, tem todo um processo que não é simples e não é rápido. Então, você manda um comitê de ética, não sei se a Eda passa por isso. 8 meses, 6 meses. Como é que você vai Aí fazer uma volta pesquisa pedindo rápida, para né? você rever, não é assim? Tem que Exato. rever alguma coisa, né? Inferno. E a gente não pode fugir disso, sabe, Márcio? A gente tem que respeitar essas etapas e procedimentos que a gente tem para poder fazer pesquisa com pessoas, né, com seres humanos dentro da academia. Então, eu acho que a gente ainda vai ter um hiato, uma lacuna, não vai ser tão rápido essas pesquisas como você está trazendo aí nas duas perguntas que você fez, né? E não vai ser tão rápido a gente trazer isso para a indústria, para o mercado desenvolvedor. A minha esperança é que, de grão em grão, né? Uma dorinha não faz verão, mas ela ajuda. Então, se a gente tiver professores formados, se a gente, na sala de aula, ensinar os nossos alunos essa responsabilidade, esse desenvolvimento pensando no ser humano, esse desenvolvimento pensando em ser sustentável do ponto de vista também social e não só econômico, né, e nem ambiental. Se a gente ensina aos nossos alunos que ser acessível, uma solução ser acessível, não necessariamente precisa ser um valor a mais ou demora mais tempo. Se um aluno, nas minhas aulas semestrais, Ouvir? aprender e ele levar isso para a indústria e implementar, e lá ele for formador de opinião e formar outras pessoas, vai ter valido a pena. Mas é um processo de formiguinha. Essa disciplina que eu dou, ela não está na grade curricular de todos os cursos de computação. No ICMC, por exemplo, ela é obrigatória no bacharelado de sistemas de informação, mas ela é optativa nas ciências de computação. E engenharia de computação faz se tiver interesse nas ciências de computação, certo? Então, tem um processo educacional, no meu ponto de vista, que precisa ainda acontecer, da gente entender, a gente, universidade, tá? E cursos de formação, inclusive os técnicos, entender a importância de falar sobre isso, entender a importância de falar sobre design acessível, implementação acessível, de trazer pessoas para junto do processo, como eu falei antes, porque muita gente não desenvolve, Eda. Essa população jovem que você está falando,
por exemplo, aí, ela às vezes não desenvolve, não é porque não quer. As pesquisas Porque que não eu tenho sabe muitas feito é vezes. porque não tem o conhecimento. A gente não Isso. está em sala de aula ensinando isso, certo? Concordo com Então, você. precisa começar, Márcio, na sala de aula, certo? A gente precisa começar a falar cada vez mais disso para que as pessoas que vão depois para o mercado de trabalho naturalmente façam isso. E naturalmente que eu digo é bagagem, repertório. Você vai desenvolver e automaticamente você vai implementar com essas questões, certo? Hoje eles ainda veem como o cliente tem que pagar, eu tenho que ter um espaço maior de tempo de desenvolvimento para poder conseguir colocar essas questões dentro do processo. Então, tem todo um trabalho de formiguinha de mudança de comportamento. E que não é de um dia para outro, não é de uma noite para o dia. Então, a gente vai ter ainda esse ato que eu estou citando, talvez para os meus netos. Na melhor das possibilidades. Em cima do que a Camila colocou de lacuna e também essa questão ligada ao consumo, Ieda, os consumidores 60 a mais, muitas vezes, eles também enfrentam desvantagens à medida que se esforçam para socializar num mundo de inovações, de produtos tecnológicos cada vez mais rápidos, né? Aí, e as empresas? Será que elas não estão enxergando essa lacuna no mercado? Hoje em dia, você tem, assim, por exemplo, hoje eu estou vindo da Expo Forum, que está acontecendo aqui em São Paulo, né, Expo Forum Longevidade, que é uma iniciativa justamente de trazer as empresas, os empresários, essa coisa para entender as demandas deste público que vai crescendo progressivamente, né? Porque ele não nasce velho, mas os velhos estão sobrevivendo mais. Então, eu estou aumentando a proporção de pessoas idosas na população. E ele é um mercado específico. Então, assim, muita gente, já tem muita coisa voltada para o público idoso, mas às vezes, quando você vai nessas feiras, ou você escuta mesmo até as empresas falando, ela ainda vem carregada com desconhecimento. Eu não vou nem dizer que é preconceito, mas ela vem carregada com desconhecimento. Então, eu acho que tem muita gente olhando para isso como um grande mercado, mas ela tem que se apropriar deste mercado com as características que eles são reais, né? Assim, é um mercado diferente, não é que o idoso é em si diferente, mas algumas coisas são diferentes. Então, para que isso possa ser eficiente para ambos os lados, né? O mercado tem que se aproximar do público-alvo a quem ele quer atingir. Um exemplo bem banal, que nem é uma questão de mercado, mas é uma realidade hoje em dia, e Camila pode me ajudar nisso. Tudo está virando inteligência artificial, tudo está virando conversar com os bots, né? Você conversa com o computador. Se tem uma coisa que pessoas idosas odeiam, é ficar conversando. Você liga para você liga para o serviço de saúde, você liga para o seu convênio, você tem que agendar alguma coisa. Aí complica. Tira a foto do seu exame e mande pelo seu celular, acesse a opção, então, assim, com quem aí vem, né, você vai marcar consulta, aí vem lá o elenquinho, o que você quer falar? 1, 2, 3, 4, 5, não sei o quê, depois 1, 2, 3, 4, 5, da 10ª vez que você faz isso, não consegui entender sua resposta, volta para o menu inicial, você tem vontade de pegar o celular e atirar na parede, muitos idosos fazem isso. Né? E hoje em dia, agora, qual é o impacto negativo disso? Muitas vezes eles desistem. Tá? Se ele não tem quem o ajude a fazer isso, ele desiste. Então, dane-se. Quando que ele vai, então? Ele não vai agendar, ele não vai. Aí, quando ele passar mal, e aí é pior, aí ele vai num pronto-socorro, tá? Coisa que poderia ter sido evitada. Então, assim, tem muitas coisas que o digital ele precisa se aproximar, porque se isso não acontecer, eu vou prejudicar essa população em níveis bastante diferenciados. Eu acho que as empresas, os serviços, etc., têm que prestar atenção nisso. Tá? Uma coisa as pessoas já perceberam, acho que Camila pode até me ajudar nisso. Eu tenho uma outra colega que trabalhou com essa coisa digital, etc., trabalha muito com isso já há algum tempo, e uma das pesquisas que ela fez foi tentar entender o que é que os idosos usam mais. Né? E a resposta é aquela que assim, a gente até conhece intuitivamente, mas é real. Eles usam o WhatsApp. O WhatsApp é a coisa que eles mais usam. Se você prestar atenção, para qualquer coisa que hoje você tente entrar e que o público idoso usa mais, você tem uma janelinha do WhatsApp, fale com o WhatsApp.
tá? Porque se entendeu que este é o caminho. Então, assim, eu quero fazer um app novo. Se você não jogar para o WhatsApp, ele vai jogar. Então, é melhor você já pensar nisso. Então, é uma coisa que você está aprendendo e que eu acho que as pessoas têm que estar atentas. Existe um público atento para isso, menos do que deveria, menos assim, volume do que deveria, mas acho que isso com o tempo vai ser modificado. O Camila, no seu contraponto em cima do que a Ieda colocou, né? Quer dizer, a nível imediato, o que poderia ser desenvolvido visando implementar iniciativas amplas, exatamente para preencher essas lacunas que existem hoje e ajudando os idosos a se tornarem mais inclusivos digitalmente? Design participativo. Resolve exatamente essa questão que a Ieda está trazendo. Então, assim, sabe as pessoas deficientes que falam nada para nós sem nós? É a mesma coisa. Não pode fazer tecnologia para o idoso sem chamar o idoso para poder participar, ou sem observar um idoso interagindo. Né? Então, a gente tem cada vez mais hoje a população idosa precisa de uma diversidade de apoios, né? E nas diferentes searas. Então, na questão da saúde, algumas questões educacionais, algumas questões de cuidado em casa, né? Então, o que a gente nota hoje, que o investimento maior é numa casa com sensores, que você perceba se esse idoso vai cair. Então, tá muito aí no healthcare, né? E aí outras coisas estão descobertas. Eu tenho uma aluna de doutorado trabalhando exatamente estudando sobre isso, né? Como a gente está desassistido ainda nessas outras questões. Então, quando a gente está falando de soluções para pessoas idosas, ou que atenda melhor essas pessoas, a gente ainda está aquém, porque a indústria ainda está muito pensando em como fazer casas inteligentes para essas pessoas. Mas, de novo, a população ribeirinha de lá do Pará vai usar? Tem poder aquisitivo para poder usar? Mesmo que eu ponha um conjunto de sensores dos mais básicos, não é a realidade daquelas pessoas. Mas, assim, usar o WhatsApp é. Então, o que eu tenho que fazer? Interface do WhatsApp tem que ser mais intuitiva, né? Quando a gente tem a aula com os idosos, a gente sempre fala assim, ó, olha para a tela, olha para os ícones, eles são representativos, eles têm que se auto-explicar. Se ele não está se auto-explicando, é porque o projetista fez errado, né? Então, os ícones, eles são para poder contar o que eles fazem, né? A gente chama de affordança. Então, quando você olha para algum elemento de interface, ele tem que automaticamente contar o que é para você fazer com ele. Se não acontece isso, tá errado alguma coisa no processo de design e desenvolvimento. Então, Márcio, eu acho que a gente pensar que esse público idoso, ele está interagindo com o digital, ele tem estudado depois de aposentar. A minha mãe aposentou e foi fazer outra faculdade, fez assistência social, hoje fez serviço social, hoje é assistente social. Minha mãe é deficiente auditiva, então a minha mãe só consegue estar na profissão que ela está e fazer as atividades que ela faz por conta do digital, por conta do assíncrono, certo? Então, assim, a gente tem perfis distintos. Essas pessoas, elas estão se aposentando e elas estão vindo fazer outras coisas. E como a gente já disse aqui, ela é uma expectativa de vida maior. Essas pessoas têm uma qualidade de vida maior, porque também tem um processo mesmo do envelhecimento ativo. A gente tem mais acesso à saúde. Não que seja lá maravilhoso, mas a gente tem mais, né, Ieda, do que as pessoas tinham antigamente. Então, é um público que tem muito a consumir das soluções tecnológicas. Então, por que a gente não está preocupado em fazer aplicações para o ensino dessas pessoas, para o letramento dessas pessoas, universidades que essas pessoas possam fazer, questões relacionadas a aplicativos de saúde que essas pessoas possam interagir? O mercado está mais preocupado nessa questão do idoso que tem alguma questão crônica, que, né, tem alguma dificuldade, que já é cadeirante. Eu acho que é essa visão que a gente tem que... Não, a gente não está falando desse idoso somente, né, Ieda? Isso. A gente não está falando somente daquela pessoa que não tem mais o cognitivo. Enfim, a gente está falando de um 60 a mais. Aí, ó, Ieda está dizendo, 60 a mais. Vocês estão fazendo um monte de coisa ainda, né? Vocês não estão precisando ainda de uma casa inteligente, ou não somente disso.
Vocês podem ter uma diversidade de coisas que podem fazer ainda ao longo da vida e que, de repente, a gente não está pensando, a gente, tecnologia da área, a gente não está pensando o quanto esse público pode ser um público consumidor de novas formas de interagir, de novos tipos de aplicação, enfim, tá? Eu acho que falta essa percepção de que é um público que tem sido cada vez mais, que tem vivido cada vez mais e que tem possibilidade de consumir muito mais coisas do que a gente está oferecendo, né? Então, eu penso que é por aí, assim, a gente cai na real, a gente indústria, né, de produção de tecnologia e perceber que a população idosa tem muito a oferecer e as pessoas têm muito a estudar e oferecer também de soluções para essas pessoas, né? Agora, as pessoas... interessante, em cima do que a Camila colocou, e é interessante a gente observar que, globalmente, né, o envelhecimento da população está acontecendo num ritmo acelerado. Por exemplo, no Brasil, esse crescimento, por projeções, indicam que lá em 2030, a população mais velha, 60 a mais, né, será maior do que as crianças menores de 14 anos. É isso que a gente fala de inversão da pirâmide, que é assim, a pirâmide era o contrário, ela vai virar ao contrário, é isso. Então, pois gente, e quem vai estar desenvolvendo, por exemplo, esses jovens que Eda está falando, que são os que desenvolvem tecnologias hoje, são os velhos, são os idosos dessa pirâmide, enfim, invertida, entendeu? Uhum. Então, a gente tem que conscientizar e sensibilizar a indústria, os jovens, que é uma solução que eles muito em breve vão estar precisando utilizar também, né? Então, não pode deixar para amanhã. É um negócio urgente. Então, essa questão revela que o avanço tecnológico, Ieda, ele não tem sido suficiente para educar digitalmente os idosos, né? Acho que assim, a gente precisa aproximar as duas coisas. Acho que se um recado que a gente pode dar aqui, em cima do que a Camila acabou bem de colocar, é que as empresas, os desenvolvedores entendam que 75% da população, mais até, quase 77% da população idosa brasileira, dos diferentes contextos socioeconômicos, é autônoma e independente. E, portanto, ela é ativa e ela é consumidora nas suas diferentes instâncias. Se eles entenderem que ele não é o dependente, o doente, aquele que precisa de tecnologia dentro da casa para ajudá-lo, porque isso é uma parcela de 23% da população. Tá? Isso dados do estudo ELSE, que é o Estudo Nacional de Envelhecimento. Dentro desses 23%, 4% são altamente dependentes, acamados, assim, com grandes demandas assistenciais. Então, eu estou falando de um público ativo. A gente está na década do envelhecimento saudável. É o momento dos países se organizarem para trabalhar em prol de se alcançar uma velhice com melhor qualidade, incluindo tudo, inclusive os sistemas digitais. A gente precisa acordar para isso. O que a Camila falou é muito verdade. Nada pode ser feito sem quem vai usar. Eles são os grandes avaliadores desses produtos e que vão entrar no mercado rapidamente, porque você vai ter consumo para isso. Né? Eu acho que as pessoas elas ainda pensam com muito preconceito, e é isso que a gente precisa combater, e elas precisam olhar isso de uma forma diferente, até porque velho, todo mundo vai ficar. Tá, assim, a gente fica, vou ficar velho a 60 a mais. Não, você demorou 60 anos para ficar velho, e vai viver muito. Tá? Hoje você faz 60 e vai viver mais 10, 20, 30, 40 anos. Então, por isso que eles estudam mais, por isso que eles voltam a fazer uma faculdade, etc., porque assim, eu vivi metade da minha vida, um pouco mais da metade da minha vida, agora eu vou ver uma outra metade da minha vida de outra forma. A gente precisa acordar para isso. Camila, você falou de regiões remotas, né? Por exemplo, o programa de alfabetização da Índia, o programa digital, né? Ele foi bem sucedido nas cidades, mas as autoridades chegaram à conclusão de que ele precisa ser expandido para as áreas rurais, exatamente para atingir um impacto mais amplo. Pensando então no Brasil, né? De que forma a gente poderia expandir os programas de alfabetização digital exatamente para aquelas regiões remotas, principalmente a região norte?
É uma boa pergunta. Porque, primeiro de tudo, a gente tem que ter uma infraestrutura mínima e básica, certo? Então, dentro do contexto aqui do nosso projeto, a gente tem uma metodologia que foi estudada por anos, né? Inclusive com a EASH, a USP Leste de São Paulo, com um grupo de gerontólogos, né? Foi um projeto de alguns anos, a gente tentando entender e formalizar uma metodologia para o letramento digital para esse público, que pudesse ser não só sala de aula, mas que pudesse fazer uso de aplicações, né, de soluções digitais que pudessem ajudar essa pessoa, esse aprendiz, né, idoso, a reter aquele conhecimento, porque a gente percebeu muito isso, né, a literatura tem inúmeros trabalhos que falam isso. Então tem que ser na repetição, fazendo, treinando. Muitas vezes chega em casa, aí pede o neto, pede o filho, mas aí não aprende. Então demora para eles entenderem que tem que ser ele fazendo para poder guardar aquela informação. Então, assim, metodologia a gente tem. Então, como é que a gente dissemina isso, né? Teria que os governos, então, criarem políticas específicas, programas específicos. A SBC acabou de lançar, a SBC é a Sociedade Brasileira de Computação, acabou de lançar o programa justamente para o público 60 mais, que é para fomentar que universidades, que pesquisadores de todo o território nacional possam pensar ações com esse grupo de pessoas, né? Isso se a gente estiver falando de uma forma analógica, então pode sim se apropriar de metodologias. A gente não é o único grupo quem propõe metodologia, desculpa, para o processo de formação desse público. Então teríamos que ter formas de chegar nessas populações, né? Essa seria uma primeira maneira de forma analógica. Eu posso me apropriar dessa metodologia e em grupos específicos, né? Mas a melhor forma da gente fazer isso é que todo mundo tivesse acesso à internet para que a gente pudesse expandir os nossos cursos de maneira online. Então, na pandemia, esses cursos que a gente oferece aqui no ICMC foram oferecidos de maneira remota. E eles chegaram em lugares diversos. E as pessoas tinham as suas dificuldades, mas a gente tinha estratégias, porque a gente construiu essa metodologia. Então, a gente tinha as estratégias para fazer com que esse público conseguisse ali passar pelo módulo básico e chegar no módulo avançado. Mas eu preciso de uma infraestrutura mínima de rede, de acesso a algum dispositivo computacional, um celular que seja, certo? Então, eu vejo dois caminhos para a gente atender uma maior quantidade de pessoas e formar uma maior quantidade de pessoas para que elas consigam interagir com essas soluções sem ter medo, sem ter as restrições, sem achar que vai explodir o celular ou que vai fazer uma ação que não vai ter retorno, né, que sei lá, vai cometer algum erro muito grave nessa interface. Para que a gente possa disseminar isso, a gente precisa de políticas públicas voltadas para esse grupo. E a gente precisa que essas pessoas e a população, de maneira geral, tenha acesso a essas tecnologias, tenha acesso a um celular, tenha acesso à internet para poder fazer aquilo que precisa, né? A gente avançou, mas é sabido que ainda tem regiões do nosso território que ainda tem essas restrições. Isso que para nós é natural hoje, tem regiões que não tem. Então, para chegar nessas regiões, primeiro, depende política pública voltada. E depois, ou junto, acesso digital para todas essas pessoas que estão em regiões que são regiões vulneráveis, são regiões mais longínquas, são regiões do território que não tem acesso à internet e nem é fácil e barato ter um dispositivo móvel, né? Essa é a minha opinião. Não sei se Ieda tem alguma coisa da visão dela, né, que possa ser diferente, mas eu penso por aí. Ô Ieda, no seu contraponto, a Camila falou de neto. Aí eu pergunto, qual a avaliação que a gente poderia fazer sobre o papel dos netos como agentes de socialização, contribuindo para uma maior inserção digital dos 60 mais? Eu acho que assim, a primeira coisa que a gente tem que pôr em prática é alguma coisa que já está no Estatuto do Idoso desde que ele foi criado, não é isso? Você incluir a questão do envelhecimento, do ensino sobre envelhecimento e do esclarecimento sobre envelhecimento na educação em todos os níveis.
Então, se as crianças não têm a possibilidade de conviver com o avô em casa, porque quando ele convive com o avô, essa relação é muito saudável. Eu já tive a oportunidade de ver, dentro e fora do Brasil, você juntar serviços. Então, você tem um centro-dia de pessoas idosas, com algumas limitações, etc., junto com uma creche. Então, eles ficam no mesmo lugar. As crianças interagem muito bem, na hora ela vai mostrar para o idoso como ele faz alguma coisa com o celular, e ele tem uma maior dificuldade, porque ele tem uma maior limitação nesse caso, e ela dá bronca dele, não é assim, é assado, ele não fica zangado, ele entende que a criancinha está do jeitinho dela, querendo ajudar. Então, isso é uma troca bastante positiva. Eu acho que se a gente pudesse estimular a maior convivência entre netos e avós nestas questões digitais, isso aproximaria melhor as gerações e aí seria uma coisa de ganha-ganha. O neto, o jovem, né, a criança, aprenderia com o idoso muitas coisas, e o idoso também aprenderia não só a questão digital, mas a cultura esse mundo que essa criança ou esse adolescente vive, que é muito distinto, muitas vezes, dos valores e das crenças das pessoas idosas. Então, eu acho que o mundo e a velocidade com que o mundo digital se desenvolve é a oportunidade que nós temos de aproximar as gerações que estão distantes. Então, nós precisamos usar isso como uma forma de integrar as gerações. É o que eu acredito. Não acho que é fácil, mas eu acho que a gente precisa tentar. Camila, analisando várias pesquisas, né, sobre o uso do celular pela população 60 a mais, quase todos os apontamentos dos pesquisadores indicam a necessidade de um aprofundamento de informações. E aí, técnicas qualitativas, como entrevistas, grupos focais, poderia revelar certos obstáculos, até psicológicos, como o medo de utilização, o perigo, você falou em explosão do celular, né, que é percebido, e também a própria desconfiança tecnológica, né? Eu gostaria de uma avaliação sua sobre essas colocações. Então, Márcio, de novo, se eu trago essa pessoa para fazer parte do processo, eu vou perceber isso. Eu vou perceber que ela tem dificuldade no touch na hora de tocar num botão, porque a área de toque do botão está pequena. Eu vou perceber que o contraste não está favorecendo, que aquele que tem baixa visão não vai conseguir ler o que tem na interface. Então, se eu trago essa população para fazer parte do processo de desenvolvimento, ainda que seja na etapa de design, que é a etapa inicial, né? Ou que seja na etapa de coleta de requisitos, que é a primeira etapa do processo de desenvolvimento de um software, a gente já vai mitigar isso, tá certo? Então, grupos focais, entrevista, observação, todas elas são técnicas e existe uma infinidade de outras possíveis, são técnicas para coleta de requisito, identificação de dores das pessoas que serão usuários-alvo, certo? Então, mas a gente precisa fazer com consciência, precisa fazer com responsabilidade, né? Mas a gente já tem essas técnicas, falta a indústria aplicar. Então, na academia, a gente faz exatamente isso. A gente não consegue publicar ou falar sobre uma tecnologia para qualquer grupo que seja, dentro da área de HC e da engenharia de software também, sem passar por essas etapas. Elas são naturais para a gente da academia. Mas na indústria, talvez isso tenha um custo, talvez isso tenha dificuldade de encontrar as pessoas. E o que a gente precisa é explicar e contar e sensibilizar a própria indústria de que se essas pessoas não estiverem fazendo parte, a dificuldade de adesão ela é grande, né? E aí, você empresa, passou 1 ano, 6 meses fazendo uma solução que o público que você tem interesse que usa não vai conseguir usar. Então, de novo, a gente tem que mostrar para essas pessoas que são produtores de tecnologia hoje a importância de trazer quem vai usar para dentro do processo. E isso não significa gastar mais, significa fazer com que o teu desenvolvedor ele tenha um processo de desenvolvimento que ele não tenha que voltar para fazer porque não deu certo lá na ponta, certo? A gente tem aí no passado a grande crise do software na década de 60, que foi justamente sobre isso. A gente implementava tudo e no fim mandava o usuário usar. E aí lá no fim é que a pessoa identificava, não tá legal isso. E dentro do processo das empresas, processo de desenvolvimento de uma empresa,
é custoso identificar um problema só no fim, porque eu tenho que realocar todo o meu time, eu tenho que colocar dinheiro, eu tenho que colocar horas e horas num contexto empresarial de indústria e tecnologia, é caro, né? Então, em algum momento, mas eu tenho expectativas positivas, porque antes de estar na academia, eu já passei pela indústria, e quando era lá, a gente não tinha equipes que estudavam a interface, porque a interface gráfica, ela não tinha disseminado. Isso aparece com a disseminação também do uso de dispositivos móveis. São os celulares sendo usados em massa que fez com que as empresas tivessem que pensar equipes específicas, porque isso passou a ser vantagem competitiva, certo? Então, se eu tenho um time preocupado com a experiência do usuário, com essa interface ser uma interface fácil de usar, ser mais intuitiva, ser acessível, se eu tenho um produto concorrente que tem isso e o meu não tem, o meu usuário deixa de usar a minha solução, certo? E com o passar dos anos, assim, nos últimos 10 anos, as empresas estão pensando um pouco mais nisso, né? Mas daquela maneira rápida, para caber dentro do processo de desenvolvimento. E eu acho que, então, o próximo passo é entender que não dá para fazer pensando. Eu tenho que fazer com. Não é fazer é fazer com. Porque o fazer com mitiga todas essas questões, todos esses problemas. Então, pode parecer mais custoso, mais demorado no início, mas isso afeta a ponta lá quando você entregar a sua solução. Então, eu tenho expectativas que em breve a gente vai caminhar para isso, porque a gente já caminhou para ter equipes específicas pensando no usuário, né? Tem empresas que têm uma equipe, tem empresas que têm uma pessoa só pensando nisso, mas isso já é uma realidade. As empresas de desenvolvimento de soluções tecnológicas, elas já têm essa pessoa preocupada com essas questões. Mas às vezes não foi uma pessoa que passou por uma aula de IHC e de acessibilidade, que tem noções um pouco mais aprofundadas da importância de pensar um público, né? Que é o que a gente chama mesmo de desenvolvimento com responsabilidade social. Mas eu tenho expectativas que isso vai mudar em um tempo curto. Minuto final. Mas eu queria saber o teu contraponto, Márcio. Não, eu queria ouvir a Ieda exatamente a esse respeito. Então, eu vou usar um exemplo, né? Assim, já tem um tempinho, não é tão longo assim, foi lançado uma espécie de smartphone, era um telefone que era voltado para as pessoas idosas, né? Tinha menos tempo. Isso. Aquilo era um aplicativo. Meus idosos abaixavam para usar. Então, mas tinha um o aparelhinho que eles lançaram, que era com botões maiores, aquela coisa toda. Pelo menos aqui na minha realidade, aqui em São Paulo, embora ele fosse, teoricamente, ou pelo menos a ideia, fosse de facilitar, os idosos não queriam. Por quê? Porque ele achava que ele ficaria exposto, quem estava ao redor dele na hora que ele pegasse esse dispositivo, ia falar, tá vendo? Ele precisa de alguma coisa diferente. Isso, ia reforçar um estigma. Esse é um exemplo muito bom. A intenção foi positiva, a ideia foi positiva, mas não perguntou para o usuário. Tá? Porque se tivesse perguntado para o usuário, talvez tivesse feito de forma diferente. Então, eu estou muito de acordo com a Camila que todas essas soluções você tem que fazer com. Eu acho que talvez a coisa mais importante, né, dessa nossa discussão é que esses empresários nos escutem isso, faça com. Na hora que você fizer com, vai melhorar muito dos problemas, você vai atingir os seus objetivos com mais facilidade e você vai aprender também. Que sociedade é essa que a gente está vivenciando diferente agora, né? É uma junção do muito rápido e muito moderno com o que vem antigo e que estão se integrando, é uma mesclagem de tudo isso. Essa construção precisa ser conjunta. Um pouco piegas, Márcio, pode parecer um pouco, né, clichê, mas a gente tem uma legislação, um conjunto de leis que falam que todas as pessoas têm que ter o direito a acesso a espaços físicos ou virtuais. Além disso, é constitucional. Então, o que falta para poder a gente fazer com que as pessoas todas tenham acesso às tecnologias que a gente produz? Falta fiscalização do nosso poder público. A gente tem leis sobre acessibilidade. E essa lei sobre acessibilidade engloba o público idoso.
engloba estudar soluções diversas, não precisa nem ser soluções tecnológicas, né, da área de TI, mas soluções em geral que possam atender a maior diversidade possível de pessoas. Por que que isso ainda não é feito? Porque a gente não tem fiscalização do poder público. Se essas empresas fossem punidas, certamente a gente teria um outro cenário muito distinto. Então, também há que se pensar nessa parte, nessa ponta, né? A gente não cobra de quem está produzindo, a gente não fiscaliza quem está produzindo, certo? A gente sabe que o Ministério Público tem uma quantidade gigantesca de reclamações de públicos sobre espaços, sobre tecnologias, e o que está sendo feito? A gente não sabe, muitas vezes, do ponto de vista técnico das soluções de TI, muitas vezes a empresa ganhava em juízo porque dizia assim, a empresa argumentava, não, a gente não tem legislação específica sobre isso, especificamente para TI, né? Não tem legislação sobre isso, então como que a gente vai fazer se não tem nada que a gente possa seguir? E a lei de acessibilidade diz para a gente que a gente deve seguir as diretrizes internacionalmente conhecidas. Então, sim, a gente tem um conjunto de diretrizes específicas internacionais que todo país usa para as questões de acessibilidade. Por que eu estou reforçando a acessibilidade? Porque se um desenvolvedor implementa as questões de acessibilidade, ele vai entender que ele vai englobar todo mundo, o deficiente auditivo, o deficiente visual, o público idoso e o público diverso, entendeu? E são soluções simples. É lógico que a gente pode avançar em colocar isso acessível no nível mais profundo e um nível mais complexo, mas o básico, que já atende a um grupo muito grande, é simples de fazer, mas as pessoas que desenvolvem não têm esse conhecimento, né? E aí, o que a gente faz em termos de TI? Esse conjunto de diretrizes que ele é internacional, a gente, então, como tinha esse discurso, a gente já fez estudos sobre várias das decisões do Ministério Público, e muitos acontecia isso. Aí cria-se uma norma NBR, que é uma réplica desse conjunto de diretrizes, para que então a gente comece a ter fiscalização e as empresas não possam dizer que não tem mais uma legislação específica sobre isso, um conjunto de regras específicos. Mas a NBR nova, né, a norma ABNT NBR nova sobre acessibilidade digital específica para os dispositivos, ela é muito, muito similar ao que a gente tem internacional, que a legislação já previa, mas que tinha brecha, né? Então as empresas usavam dessa brecha. Então, de novo, isso tudo para dizer que eu tenho esperança que no futuro próximo isso passe a ser realmente fiscalizado, porque daí o Ministério não vai poder mais ir a favor da empresa, porque agora a gente tem uma legislação específica falando sobre isso, né? De novo, para mim, em termos de tecnologia, tudo passa por pensar uma solução acessível, pensar uma solução que atenda a uma diversidade de públicos. A gente tem uma discussão muito sobre design universal e design acessível, né? Universal, eu acho que ainda está um pouco difícil, um pouco distante de chegar, que seria aquela única solução que atende a um grupo grande de pessoas, mas o acessível a gente pode pensar. E não é difícil. A gente tem que ensinar os nossos alunos para que eles cheguem na indústria sabendo como fazer. Eu posso, assim, ser poliana, mas eu acredito que o caminho é por aí. E para as novas gerações. Muito obrigado, professora Camila Rios, do Instituto de Ciências Matemáticas e Computação da USP São Carlos. Foi um prazer tê-la conosco, professora Camila. Prazer foi meu, Márcio. Professora Ieda Duarte, da Escola de Enfermagem da USP, muito obrigado por mais uma participação no Contraponto, professora. Muito obrigada a você, Márcio, muito obrigado aos nossos ouvintes, e foi um prazer conversar com a Camila hoje. Foi um prazer lhe conhecer também, Ieda, e aprender um pouco mais, né? Sempre bom essa troca. É um prazer lhe conhecer também, Márcio, e que quem estiver nos ouvindo tenha a semente plantada do desenvolver e do criar soluções de maneira mais responsável socialmente.
Muito obrigado ao Benício Batista na edição, José Luiz Caetano, painel eletrônico. Estaremos de volta na segunda-feira, a partir das 11 horas. Tenham todos um excelente final de semana e até lá.